A paz do Senhor, meus amados e amadas irmãs. Onde eu estava ali, até estendendo a roupa ali, e tive ali, meus irmãos, sabe quando toca assim, pensando na palavra de Deus, e de repente me veio assim à mente, você sabe que Jacó, ele também foi enganado depois pelos seus próprios filhos? Jacó enganou Esaú junto com seu pai, né? Ali, né, o seu pai ali acamado, ele matou lá o bicho, colocou lá nas mãos para dizer que era peludo, né? Igual Esaú, que Esaú era bem peludo, né? Então, para fingir, para receber a benção do irmão. Recebeu a benção do irmão. O irmão ficou com raiva dele e fugiu. E lá ele encontrou seu grande amor, que foi Raquel. Trabalhou 7 anos por Raquel, o seu sogro enganou ele e deu a Leia. Aí ele trabalhou mais 7 anos, foi 14 anos para ter a Raquel. Casou com Raquel, teve 2 filhos com Raquel, José e Benjamim. E aí a sua amada morreu de parto. E Jacó perdeu seu amor. Aí ele tem que lutar com o anjo, para que o anjo, né, dê a benção a ele e livra ele das mãos do seu irmão Saul. Tanto é que o encontro foi bonito, né? Se abraçaram, se beijaram, se perdoaram ali, com muito amor, né? Ali Jacó seguiu a sua caminhada e ali, irmãos, José começou a ter sonhos. José, um dos amados de Jacó, que a Bíblia relata que Deus amava mais, né? Os filhos, meu pai, da Raquel, né, do que os da Leia. Então ali Jacó tinha ali o seu amor por José, fez até uma túnica de vários retalhos, colorida, e aí saiu. E José começou a ter sonho, né, que eles iam se prostrar aos pés dele, em tudo, né, e aí os irmãos já começou a ter inveja, a inveja é terrível, né, e aí o pai falava, mas como nós vamos se prostrar aos teus pés, José, né? Esse é o sonhador, os irmãos vaiavam dele. Um dia foram lá pro meio do mato para lá e arrumaram uma trama. Vamos matar José, por inveja, né? Vamos matar ele. Jogaram dentro de uma cova, aí veio o Rubio, o outro irmão, disse, não, vamos matar, sujar nossa emoção, mata nosso irmão não. Aí ia passando, já Deus mandando, né? A pessoa lá que comprava escravo, vamos vender ele como escravo para o Egito, vamos vender José. E ali, irmão, pegaram um bicho, mataram o bicho, sujaram a túnica de sangue. Olha para você ver a coisa. Começa com bicho de novo, entendeu? É animal de novo. O mesmo animal que Jacó enganou o pai dele para tomar a benção de Esaú. Olha só. E aí chega em casa, meu pai, o nosso irmão José, um bicho matou. Olha aqui a túnica que sobrou. O pai chorou, lamentou, e estava sendo enganado pelos irmãos, Jacó enganado pelos seus próprios irmãos, não, pelos seus próprios filhos. E ali José partiu, Deus era com José, né, meus irmãos, e José partiu. E lá a mulher queria, né, que José enganasse, mas o marido, né, mas José não quis, a mulher caluniou José, foi para a cadeia. Deus era com José. Depois, né, meus irmãos, ali, aquele processo ali, José sai da cadeia por discernir a revelação que, né, os sonhos que aqueles homens ali presos teve. E ali Faraó teve um sonho também, ficou querendo saber o discernimento. E aí veio José, né? Aí aquele homem, aquele copeiro falou que lembrou de José, que tinha prometido, em lembrar de José tinha esquecido, mas aí lembrou novamente, lembrou ali. E ali José discerniu o sonho ali para Faraó, dos 7 anos, né, meus irmãos, de seca, 7 anos de fome. E ali Faraó diz, esse homem, sabe, esse homem que vai ajuntar esses mantimentos, esse homem é você, né? Porque, olha, além de você é governador, mas você só é um abaixo de mim. Eu sou maior, mas você é o segundo aqui. E José começou a trabalhar, juntar mantimento, tudo, e a fome chegou.
E aí chegou a hora de Jacó mandar lá, ficou sabendo, né, que tinha um governador lá que tinha alimento. Chegou a hora de Jacó, né, encontrar com seu filho querido. Foi os irmãos lá, os irmãos teve que se prostrar ao pé de José, como Deus havia falado. Havia falado, porque quando Deus fala tem que se cumprir, e vai lá José. Os irmãos de José se prostrar aos pés de José. E José não guardou mágoa, não disse, agora vocês me pagam, não. Ele abraçou os irmãos e deu que comer e trouxe seu papai ficou muito feliz. Mas Jacó sentiu a dor da traição dos filhos, né, irmãos? Que uma colheita que ele colheu, mas Deus deu a ele vitória depois da dor, né, meus irmãos? Foi tipo assim, uma permissão de Deus, e Deus transformou aquela prova numa benção, né, meus irmãos? Como José falou, foi o próprio Deus que permitiu vocês fazer isso comigo, para que hoje eu pudesse salvar vocês da fome, né? E ali, há muitos ali que José arrumou, guardou ali aqueles alimentos. Então eu comecei a meditar, irmão, me veio na mente assim, você vê que José foi enganado? José não, é Jacó. Ele enganou, ele foi enganado pelo sogro, ele foi enganado depois pelos próprios filhos, com a dor que arrancou o coração dele por muitos anos, né? E só que Deus teve dó e fez com que, né, se transformasse em bênção, aquele filho que ele achava que tinha morrido, estava vivo e muito bem, guardado por Deus, né, meus irmãos? Então você vê que a Bíblia não mente, tudo aquilo que o homem planta, ele colhe, entendeu? Semeia, ele colhe. Vocês estão vendo como é que é as coisas, irmãos? Entendeu? Então, é de se pensar nessa lição de Jacó, amém? Eu falei, eu não vou nem ler, eu vou falar para os irmãos assim já o discernimento que tive, para que sirva de exemplo para nós, né? Para não enganar ninguém, para roubar nada de ninguém. Jacó roubou a benção do irmão, né? E era do irmão, ele quis tomar em primeiro lugar, mas não era para ele, era em segundo, né? O pai dele ia dar a benção para ele em segundo, né? E o Esaú em primeiro, porque era o primogênito, né, irmãos? E ele tomou a benção do irmão, amém? Então, como que eu vou dizer? Vamos ser fiel, né, ao Senhor, amém? Meus amados irmãos, uma palavra aqui agora. Que eu estava lendo, e eu falei, essa palavra é muito interessante. Muito interessante. Hoje tem muito disso, né, meus irmãos? Vamos ler um versículo aqui? Mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isto perante infiéis. Na verdade, já realmente falta entre vós. Terdes demandas uns contra os outros, por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmo fazeis a injustiça e fazeis o dano. E isso aos irmãos. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Né, irmãos? Não erreis nem os devassos, nem os idolatras, nem os adúlteros, nem os afeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Ó, maldizente, a pessoa gosta de maldizer, né? E que alguns têm sido, mais a vez sido lavados, mais a vez sido santificados, mais a vez sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Entendeu? Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Os manjares são para o estômago e o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto um como o outro. Mas o corpo não é para prostituição, senão para o Senhor para o corpo. Ora, Deus que também suscitou
ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e faloeis membros de uma meretriz? Não por certo, ou não sabeis que o que ajunta com a meretriz faz um corpo, faz-se um corpo com ela? Porque disse, dois, uma só carne, né? Né, meus irmãos? Está fazendo parte lá da meretriz, né, meus irmãos? Quem se ajunta com uma meretriz, mas que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Fugir da fornicação, todo pecado que o homem comete fora do corpo, mas o que se prostitui pesa contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, mas somos de Deus, né, meus irmãos? Porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo, no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Nós somos comprados, né, meus irmãos, por Jesus na cruz. Fomos enxertados nele, né? Então, nós não pertencemos a nós mesmos, né? Então, nós não podemos praticar essas coisas que está escrito aqui e outras que estão em outras partes espalhadas da Bíblia, né? Nós temos que servir a Deus, sujeitar a Ele, porque nós não pertencemos mais a nós, mas a Deus. Então, temos que fazer a parte do Espírito Santo. E ele é colado, essa palavra aqui, aqui é 1 Coríntios, capítulo 6, né? Onde eu li para nós, né? Para vocês aí. Aí o meu olho andou um pouquinho para cá, e onde que já está na mesma página aqui, aberta do outro lado. E olha o que eu li que me chamou a atenção. Era um assunto que nós vem tratando esses dias todos. Amém? Glórias a Deus. Onde que é que eu li aqui, meu pai? Aqui é 1 Coríntios, capítulo 7, no versículo... Cadê? Aqui, o versículo 8. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 8. Olha o que Paulo falou. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficasse como eu. Digo, porém, a quem? Ao solteiro e às viúvas, não é as descasadas, entendeu? Não é as divorciadas, não. E nem separada. A solteira e viúva. Mas se não pode conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. Você está entendendo? Paulo está dizendo, olha, é bom você ficar solteiro, você solteiro, viúva, é bom você ficar solteiro, assim como eu. Né? Mas se vocês não podem conter a carne de vocês, é melhor vocês casarem, porque vocês andam aprontando por aí. Foi a linguagem de Paulo. Mais uma... Olha, mas eu sem querer, eu já li essa passagem toda. Mas essa eu não tinha lido ainda, assim, como disse, não tinha tocado nesse assunto, né? Paulo dizendo, as viúvas e a solteira. Entendeu? Confirmando já, né, aqui, que é só essas duas pessoas que ele dá o direito, né? Para se casar, casar, né? A solteira casa pela primeira vez e a viúva pela segunda. Amém? Então, essas duas pessoas, quando eu acabei de ler aqui, eu disse, olha que interessante, meu pai, que meu olho bateu aqui, eu disse, não é por um acaso, porque eu sempre estava lendo ali, não mando não eu, mas o Senhor, que é casado, não, se separar, que fique só, tal, vê cá no 41, será porém mais bem-aventurada a viúva se ficar assim, mas só que eu agora bati no outro versículo, no 8, no mesmo 7, né, falando sobre viúva e solteira, que era bom se ela ficasse sozinha. Mas se não pode conter a carne, case-se. Amém, meus irmãos? O Senhor nos desesclarecendo, né? Mais uma vez. Então, aqui vocês veem, irmãos, que nós lemos uma palavra onde está dizendo aqui que é para... Não é
levar irmão na justiça, é para perdoar, para cumprir a palavra de Jesus que diz, né? Para perdoar 70 vezes 7 ao dia, né, meus irmãos? E Paulo falou, você não sabe que os injustos não vão entrar no céu? Entendeu? Então, para nós não fazer injustiça, porque os injustos não vão entrar no céu, não. Nem derraça, nem idolatra, nem adulto, se não se arrepender, né, meus irmãos? Nem afeminado, nem sodomita, nem ladrão, nem avarento, né? Nem bêbado, maldizente, roubador, enfim, né? Assassino, né? Todas essas coisas, né, meus irmãos? Mentiroso, os que prostituem, nenhum desses vai entrar no céu se não se arrepender e não largar as suas más obras. Amém? Então, tudo aquilo que é mal, não engano, né? Então, eu dizendo que é para nós viver nosso corpo, para nós glorificar nosso corpo, porque nós somos comprados. Então, o corpo é de Deus e é tempo do Espírito de Deus, não é tempo de imundícia. Então, não pode habitar imundícia em nós, porque se habitar imundícia em nós, o pecado, o Espírito de Deus e Deus se afasta de nós, nós vamos ficar sozinhos. Amém? Aí o cão vem fazer morada, entendeu? E aí começa a sair tudo quanto é coisa ruim. Né, irmãos? O pecado já não é mais pecado, porque o Espírito de Deus se afastou. Amém? Então ele não pode estar ali corrigindo, ele não está ali nos alertando. Amém? E nós achamos que tudo está normal. Amém? Como o mundo está hoje. Você abre o YouTube para ver os pedacinhos das notícias, é só morte. Matou tanto, jogou bomba em tanto. É a maldade que dá nojo, dá repúdio, dá um pavor. Só é maldade, vai ver a notícia ali, é que o marido matou, é que um matou outro ali, outro feriu, outro cai, outro... Gente, o que é isso? Um queria roubar o outro ali, um tá com falcatrua aqui, é mentira ali, é fake news dali, é um xingo outro daqui. Só é obra satânica, irmão, só obra da carne, do diabo. Amém? Parece que o diabo ultimamente endoidou. Amém, meus irmãos? Uma coisa que eu queria comentar com você, então, que nós temos que se afastar disso. Ou nós somos de Deus ou nós não somos, irmão. Ou nós temos Deus ou temos Satanás na vida, irmão. Nós temos que decidir, né? Todo mundo tem que decidir o que para ter Deus tem que obedecer. Amém? Quem quiser ter o diabo é só desobedecer a Deus. Amém, meus irmãos? E aí eu estava vendo... Eu fui no YouTube, eu deparei, não é que eu assisti ele assim direto, não assisto, apesar de dizer que eu não assisto, né, irmãos? Eu vi aquele pastor Cruz brabo lá com a bispa, só com a bispa, ela tinha falado que não vai faltar alimento. Vai faltar sim, vai soltar a bomba atômica, eu disse, vala-me Jesus Cristo. Então vamos orar para Deus não deixar soltar essa bomba não, que aí vai faltar comida, vai faltar água, né, meus irmãos, muita doença. É o fim, será que Deus vai deixar nós aqui se soltar essa bomba atômica? Porque a Bíblia diz que haverá guerras, rumores de guerra e fomes, né, meus irmãos? Fome, isso em vários lugares. Isso já existe, né? Parece que não, mas em muitos lugares tem fome, né, meus irmãos? Tem fome. Mas agora a Bíblia não relata de bomba, né? De bomba atômica, né? Não relata isso. Nós não sabemos se essa bomba vai ser estourada quando a igreja já foi, ou com a igreja aqui, mas tem um versículo também na Bíblia que diz assim, que aqueles que temem o Senhor de nada terão falta. Mas não quer dizer que se você puder... Mas apesar que ele estava falando assim, que demora anos, irmãos, anos e anos, sem água, onde que nós arrumamos água para anos e anos? Comida você até consegue ainda, né, meus irmãos, né, engarrafar aí, mas e a água, irmãos, né? Então, você tem que viver, se quando Deus permitir a igreja na terra, nós temos que viver pela fé, orar na água para Deus queimar a radiação que tiver lá. Entendeu? Tem que viver na fé, tem que ter Deus verdadeiramente na vida, irmão, né? Então, eu não sei quem era a bispa, porque no YouTube tem várias bispas, né, irmão? Ele não falou o nome, estava bravo com a bispa lá, e mandando ela ler a Bíblia. Sabe, está precisando ler a Bíblia. Mas não disse qual bispa, e como o YouTube tem várias bispas, você não pode estar... falando, né, meus irmãos, como disse, mencionando, se a pessoa não mencionou o nome, né, nós não vamos mencionar o nome de ninguém. Eu não sei quem falou isso, né, assim, estou recordada recentemente que não vai faltar alimento, né, eu não sei quem falou. Como amar a Deus que não falte, né, meus irmãos? Deus me livre, o sangue de Jesus tem poder, nós já passou tanta luta nessa vida, né, meus irmãos, sofrimento. E aí, meus irmãos, vim
mas essa aí, nós temos que orar lá para que os russos, Estados Unidos, parar, aquela OTAN parar de querer enganjar uma guerra ali, sim, e orar para Israel também parar com aquela loucura lá, irmãos. Né? O povo, os crentes, em vez de orar e aconselhar, né, nos canais, não faça isso, Israel, não para com isso, né? Deixa que a vingança vem de Deus, né? Não, entrega para as autoridades, não, fica apoiando, né? Para eles ficarem animados e mandando, sabe, irmão? E isso vai alastrando, porque parece que está começando a aumentar lá no Líbano. Entendeu, irmão? Aí se determinar lá, ferver tudo lá, e vai entrar todo mundo, irmão. Nessa guerra, aí vai Iraque também vai ter que entrar, e Estados Unidos vai se doer, e vai virar aquela coisa. Aí a Rússia também vai se doer, e sabe, irmão? Aí a coisa pode ficar feia, nós temos que orar, né, meus irmãos? Apoiar nenhuma violência não, porque Jesus, ele é contra, né? A violência. Amém, meus irmãos? Jesus é contra qualquer tipo de males. Amém? Olha aqui o que Jesus dizendo aqui, ó. 24. Será que está falando de fome nessa passagem aqui? Deixa eu ver. Seria vigiado, nesse tempo eles se escandalizarão, haverá muito só de iniquidade, mas aquele que quiser não, esse aqui está falando só de perseguição. Deixa eu ver aqui, juntarão, proximidade. Não. Esse aqui não, está falando, não é na outra parte. Então você vê que a Bíblia relata dessas coisas, né, meus irmãos? Relata de guerra, né? Mas não fala de bomba atômica, né, meus irmãos? Porque uma coisa, isso foi uma arma que eles arrumaram agora, né? Antigamente a guerra era só na espada, né, meus irmãos? Só era na base da espada, né? Se eu não me engano, né? Na base da espada. Eles arrumaram essas histórias agora dessas coisas, né, meus irmãos? Aqui, ó. Aonde é que tá aqui? Meu Deus, será que tá aqui? Eu achei aqui em Lucas 21, que fala aqui. Aonde é que está escrito, Senhor? Haverá aqui, ó. Haverá aqui, ó. Então lhes disse: levantará-se a nação contra a nação, reino contra reino, e haverá em vários lugares grandes terremotos, fomes. Em vários lugares, né? Então não está dizendo que é no mundo todo, né? Em vários lugares, né? Então vamos né, ver aqui esse pedaço que o Senhor fala, né? Jesus haverá, né, em vários lugares. Pestilência, haverá fome, terremoto e pestilência. Haverá também coisas espantosas e grandes sinais no céu. Amém? Depois vai ter perseguição, né? O que é que fala? Amém, meus irmãos? Então, Jesus está dizendo que haveria, sim, guerra, peste, coisa espantosa em vários lugares. Não disse em todo mundo, em todas as nações, o mundo todo vai estar em guerra. Não fala. Então o pastor Cruz estava muito bravo e ele falava assim que vai soltar a bomba atômica sim, porque é bíblico. A Bíblia não fala isso não, né, meus irmãos? Fala de guerra. Vamos orar para que não aconteça. Ele disse que vai, porque a Bíblia não mente, e que todo mundo vai passar fome. Diz, olha, Jesus Cristo, que vai ter fome, né? Assim no mundo todo, né, meus irmãos? Não questionando, mas eu estou vendo aqui pela Bíblia, né? Como eu vi ali que ele falou, então eu vim ver se está mesmo falando que vai ter fome no mundo todo. Está dizendo em vários lugares. Já está acontecendo isso, né, meus irmãos? E há muito tempo está acontecendo. Aliás, já está acontecendo isso há muito tempo em vários lugares. Tem pessoas que, infelizmente, estão passando fome, estão morrendo de fome, como a África, né, irmãos? Isso é direto, né? Nessas guerras aí, né? Então, realmente, já está acontecendo isso, né? Que Deus venha ter misericórdia de nós, do Brasil, que não venha
tá a ponto de nós passar fome, né, meus irmãos? Porque a Jesus diz, aqueles que temem o Senhor, de nada eles terão falta, né? Então, vamos crer na palavra de Deus. E Apocalipse também fala que assim, Jesus, Deus dizendo, assim como guardaste a palavra da minha paciência, né? Eu também vos guardarei da hora da tentação que há de vir e tentar os moradores da terra. Eu vou guardar vocês, eu vou proteger. Eu creio que Deus dará um escape para os seus escolhidos. Amém, meus irmãos? Então é isso. Amém? Uma descoberta, né? Que eu descobri lá sobre Jacó, sobre a palavra do Senhor que diz, tudo aquilo que o homem semear, isso também se fará para cumprimento dela, né? Que nós vimos no passado. E Davi, quando ele pecou lá, roubando a mulher do servo, né? Porque Davi, ele era casado com a filha, né, irmão de Saul, né? E depois ele conheceu a Betseba, né? A mulher do Urias, que Davi roubou a mulher do homem. E isso não ficou bem diante de Deus. Não era questão dele ter outra mulher, não. Era roubar e matar o homem ainda, na covardia e traição. Isso que foi maus olhos de Deus, e Deus disse que os castigos ia ser. E foi parecido, irmão, morte na família, um contra os outros, o filho contra ele. E com essa brincadeira morreu 3, irmão, na família de Davi, né? Ele matou um, morreu 3. E a coisa não foi fácil pro lado dele, não, mas ele alcançou o perdão e a misericórdia de Deus ainda por fim. E essa mulher que ele roubou foi mãe de Salomão. Descobri, irmão. Ela foi mãe dos grandes Salomão. Amém, irmãos? Então, não era, como disse assim, por ele ter tido outra mulher que Deus castigou Davi. Foi por roubar a mulher do próximo. Amém, meus irmãos? E matar o marido. Traição, né? Roubou. Tomou a mulher do homem e ainda matou o homem. Deus me livre. 3 crimes, né? E ali o Senhor puniu ele. Então, nós podemos tirar essas experiências como exemplo para nós. Não faça as coisas erradas que não vai ficar escondidinho, não. Ó, peia, vai vir. Amém, meus irmãos? E é parecido com aquilo que a gente faz, Deus me livre. Irmãos, que coisa, né? Jesus do céu, vamos orar. Espero que tenham, né? Vocês tenham aprendido também com a palavra do Senhor. Como eu também aprendi, né? Se lendo e aprendendo, né, meus irmãos? Ontem a mulher que eu falava, que deu a serva lá para ter filho, foi Sara, né, meus irmãos? Sara que deu Agar para Abraão. Eu fui ler a Ana, não é a Ana, não. Eu fui ler, Ana chorava, né? Eu já li muitas vezes a Bíblia, irmã, mas só que a Bíblia é muito grande, para você gravar todos os versículos, é muito difícil, ela é muito capítulo. Então você sabe da história, muitas vezes você não lembra onde é que está. Mas aí você sabe mais ou menos, como quando você já leu, e você vai lá e você acha, amém? A irmãzinha falou para mim, eu fui lá conferir, depois que eu conferi, Ana não é Ana mesmo, não. Ana chorava porque ela se sentia humilhada, e Jacó não, o marido de Ana falava assim, olha, mas eu não sou melhor para você, é o Cana, né, que era o marido, eu não sou melhor para você do que 10 filhos, meu amor não é tudo para você, ele, quer dizer, tinha Penina, mas o amor dele por Ana era em primeiro lugar. Mas aquilo era costume, entendeu, irmão? Isso para a mulher lá não era sofrimento. Ela sofria porque ela queria um filho. Aí Deus deu. E você sabe o mistério que eu descobri? Deus deu 3 filhos para Ana depois dela ser estéril. Teve o Samuel e mais 2 filhas. Ana foi mãe de 3 depois, né, dessa benção que Deus deu para ela. Ouviu ela ali, clamando o Senhor. Amém, irmãos? Então você vai lendo e você vai descobrindo coisa, né, que você nem tinha passado assim desapercebido. Então Ana teve 3 filhos. E depois e Abraão também, depois da velhice que ele teve o Isaac, e depois que Sara morreu, o Abraão casou lá com a Quentura ou Quentura, sei lá o nome assim. Quetura, o nome assim. E teve mais filhos e filhas. Irmão, a bênção de Deus quando vem é completa. Amém, meus irmãos? Graças a Deus por isso. Ó Deus e Pai. Mas aqui mais uns esclarecimentos da Tua palavra, os entendimentos, porque é pela Tua palavra que nós somos esclarecidos. E ver a Tua justiça, a Tua vontade, as consequências dos nossos pecados. Ó Pai, abençoa todos os meus irmãos e minhas irmãs, Senhor. Abençoa todos que vão ouvir esse vídeo. Socorra cada um pelo Teu grande poder e amor. Fica conosco, Pai. Continua revelando, Senhor, os Teus mistérios e nos ajudando nessa caminhada que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Vamos orar, né, meus irmãos? Por esse Brasil. Vamos orar, meus irmãos, pelos outros países, para que não solte essa bomba lá, irmão, essa bomba atômica.
que não haja uma guerra ali alastrada com todo aquele país grande, porque senão nós está frito, né? Atinge a radiação desses trem, né? Mas Deus nos livrará, nos guardará todo o tempo, se nós estiver clamando o Senhor. E estamos guardados debaixo da potente mão de Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.